as duas últimas palestras dessa jornada de segurança dentro do ciclo de palestras desse primeiro semestre. Para o próximo semestre, nós ainda estamos planejando algumas palestras, tem alguns temas já que foram selecionados, a gente está vendo disponibilidade e tudo mais, e lembrando que no final do ano a gente termina o nosso ano com o Seminário Internacional de Segurança, que sim, nós vamos ter 2 dias aí de eventos, palestras, enfim, e tudo mais. Hoje nós vamos contar com a palestra da comandante Aline e do comandante Newton, ele deve estar para chegar. Eu queria aproveitar mais uma vez, Aline, para agradecer você. Você me ajudou muito na realização dessa palestra, na verdade, do ciclo. Na verdade, você tinha já idealizado isso e trouxe. E eu, em nome da ABRAP, a gente queria te agradecer mais uma vez pela força que você tem dado, por participar disso. E a gente está sempre aberto para o que você precisar. A gente agradece de verdade o teu tempo, a tua ideia e ajudar a gente para conseguir realizar essa jornada aí. Foi muito importante. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, a gente vai ter a primeira palestra da Aline, depois um pequeno coffee break e logo depois a palestra do Newton. Muito obrigado a todos e... Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? A maioria aqui eu já conheço, vocês já talvez me conheçam também. Eu sou piloto de helicóptero, sou ex-controladora de voo, trabalhei na Torre Congonhas por 13 anos, lá entrei como estagiária, virei operadora. Tive a oportunidade de ser a primeira integrante feminina da equipe de instrução e, consequentemente, a primeira também na equipe da supervisão. Não é difícil entender, se olhar para a palestra hoje só tem vocês, de homens, não tem uma mulher aqui, a não ser a Mari, que está em formação ainda. Durante esse tempo, fiz meu curso de piloto, abri a minha escola de inglês, a Clear for Takeoff, e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada pela presença de todos. Eu costumo falar sempre, quando a gente palestra a favor da segurança, que quem mais precisa ouvir o que a gente tem para dizer nunca vem, né? Mas é função de quem está aí também ajudar a levar um pouquinho do que a gente vai trocar de ideia aqui adiante, compartilhar isso com os amigos de vocês e melhorar um pouquinho mais a nossa vida aí e o nosso dia a dia voando. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre a importância da fraseologia e do uso correto das frequências. Todos são pilotos de helicóptero aqui, obviamente, né? Alguém, além de helicóptero, voa avião? Vocês voam avião? Vocês sentem um pouquinho de dificuldade, sabendo que vocês são pilotos de helicóptero, que às vezes tem um helicóptero um pouquinho acima da rota, ou um avião um pouco abaixo da rota? Vocês já perceberam isso também? E por que isso acontece, vocês acham? Não entendi? Violação? Mas você acha que é uma violação consciente ou inconsciente? Consciente. O piloto sabe a regra e ele violou. Normalmente. Ou ele sabe que existe a regra, mas ele não tem conhecimento da regra. Uma violação também, né? Legal. Bom, esse é o nosso roteiro. É um bate-papo bem rapidinho. A ideia é que a gente fale exatamente sobre o ciclo de comunicação. Na sequência, os procedimentos radiotelefônicos. A falha de comunicação em si, por que ela ocorre, como é que a gente trata. Acidentes e incidentes aeronáuticos que, inclusive, motivaram a ICAO a criar o exame de proficiência linguística em inglês. Recomendações para o uso de radiotelefonia. Essas recomendações estão todas na MCA 116. Nem fui eu que coloquei. Vocês vão achar até engraçado, curioso que está aqui. Hoje eu ligo com mais afinco, ainda com mais oportunidade. E tem muita coisa que está um pouquinho implícita ali, mas são ideias muito legais do DCEA. Algumas frequências conflitantes na nossa terminal aqui em São Paulo. E, por último, vou falar bem rapidinho sobre o Santos Dumont English Assessment. Um ciclo de comunicação, basicamente, ele tem elementos participantes. Alguém aqui já ouviu falar na expressão read back? O que é read back? Cotejar. E o hear back, o que seria? Mais ou menos isso. Imagina o seguinte, eu sou controladora, estou lá em Congonhas, o Ferrari entrou na área controlada, ele quis me chamar em inglês. Tudo bem? E aí eu dei uma instrução para ele. Siga a rota tal, mantenha a velocidade tal, acuse perto do heliponto tal. E aí ele cotejou, ele fez o read back, correto? Qual foi o canal que a gente utilizou para fazer isso? Foi o rádio, a fonia, isso aí. Qual é a mensagem que eu estou passando para ele? Exatamente isso. Autorização de tráfego, uma informação de tráfego, inclusive.
Quando ele coteja, ele está me passando a mensagem dele. Então, o receptor está confirmando o entendimento da mensagem para o emissor, certo? Só que se eu perceber que essa mensagem do Ferrara veio de forma errada daquilo que eu tentei fazer com que ele entendesse, é diferente, não é isso? O que eu falo não necessariamente é aquilo que você entende. Então, o meu hear back é justamente isso. É eu perceber se aquilo que ele cotejou está correto. E acreditem, vários, nenhum nem dois, mas inúmeros acidentes e incidentes aeronáuticos acontecem porque esse hear back do controlador é ignorado. Bom, e aí o ciclo se fecha. O controlador faz o hear back, o piloto percebe, né, ele demonstra realmente o cotejamento ou executa aquela ação que foi prevista, que foi solicitada, e o ciclo se fecha. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, alguns talvez conheçam, o Will certeza que conhece, que você já assistiu esse vídeo. Está em inglês, está com a legenda em inglês também, podem dar risada, é triste, mas podem dar risada. Exato, se ele não perceber, o hear back dele foi errado, isso aí. Então, supondo que eu fale para ele assim, alinhe e mantém pista no 7 direita, o vento é tal, aguarde passagem de um TAM. Aí ele vai responder assim, ciente. O cotejamento dele foi correto? Não. E o meu hear back também não foi, porque eu não corrigi. E a gente vai falar sobre a expressão ciente também, o que significa isso, tá? Vamos lá. Esse vídeo aqui é de um incidente aeronáutico que aconteceu no aeroporto JFK, hoje considerado um dos aeroportos mais estressantes do mundo. Vocês já ouviram falar do Dream Team da NBA? Da NBA? Já ouviram? O Dream Team, na verdade, o que eles fazem? Eles são realmente aquele time dos sonhos que substituem os jogadores em algumas apresentações só para fazer aquelas manobras mais arriscadas e mais incríveis. O JFK é um dos aeroportos que tem o que eles consideram Dream Team, ou seja, são os controladores com nível de aptidão para fonia, para percepção, para espaço, para detecção visual de algum conflito um pouco acima do normal. Só que, em contrapartida, são pessoas com problema de relacionamento seríssimos. São quase sociopatas. E o JFK é um aeroporto que demanda muito dessa mão de obra um pouco mais especificada, um pouco mais potente, digamos assim, só que paga um preço caro por isso, que são controladores extremamente estressados e com uma dificuldade muito grande de ter um relacionamento um pouco mais amistoso e um pouco mais amável, digamos assim, com os clientes, que são os pilotos. Eu vou colocar esse vídeo para vocês agora, vocês vão me falar o que aconteceu depois, né, e na opinião de vocês, quem que está errado aqui? Se é o controle ou se é o piloto. Vamos lá. Comair 510 is on Mike, short of Alpha with information, Delta for taxi. Comair 510, Kennedy, good afternoon, taxi to Air China 981, make the right turn here at Juliet, join Alpha, hold short of Mike Alpha. Hey, right, Julia, hold, well, taxi Alpha, hold in November. Now continue now, taxi now. Make the right turn here at Juliet, join Alpha, hold short of Mike Alpha, Air China 981. Air China 981, join right, Julia, join Alpha, hold short in November. Okay, I'll say it again, hold short of Mike Alpha, M-A, Mike Alpha, not November. Okay, hold short of Mike Alpha 981. Air China 981, have they cleared you into the ramp? Roger, ramp to Air China 981. Okay, they have cleared you into the ramp. Air China 981, ground. Air China 981, Kennedy ground. 981, go ahead. Have you been cleared into the ramp? Okay, clear to the ramp. No, that was a question. Have the ramp people cleared you into the gate? Roger, to the gate, Air China 981. I'll try it again. It's a question. Hold your position. This is a question. Interrogative. Have you been cleared into your gate? Okay, well, hold here. Okay, how about the question? Have they cleared you into the gate? Tower, Ground Air China 981, we are, gate number 3 is open. We are taxi to the November. Air China 981, taxi to the ramp. Roger, taxi to the ramp. E aí? Paciente demais o cara, né? O que aconteceu aqui? Quem me explica?
E foi super paciente, solícito, não foi? Já havia entendido, daí ele percebeu que ele não... Ele puxou o cara, começou a pisar em cima dele. Não acho que foi paciente, acho que o cara tem que saber. Não, com certeza, principalmente... Exato, os dois estão errados, né? E o Archana está errado por quê? Porque ele está errado. Você está operando no JFK, não consegue falar que se você passou daquela linha, eu passei daquela linha, eu passei daquela entrada, você vira macaco, né? Ou vira um papagaio, na verdade. Tudo que o cara fala, você repete. Essa cena, eu dou risada, acho que vocês deram também. É triste, na verdade, né? A gente dá risada porque é com a gente, mas é triste, porque você vê uma tripulação que não está preparada, responsável por 300 vidas ali atrás, e foi só um erro no solo. Mas e se fosse uma aeronave cruzando na frente dele? Se fosse uma bomba, se fosse uma emergência hidráulica, uma emergência elétrica, uma assimetria de flaps, uma pista escorregadia, uma pista interditada, um ILS fora do ar, um TCAS dando uma mensagem para ler em inglês, quer dizer, a gente tem uma quantidade absurda de opções aí, de acidentes que seriam possíveis, se esse erro de fraseologia não tivesse acontecido no solo. Tá? Então, muito além da gente pensar realmente só na carteira e cal, eu sempre falo isso para os alunos do curso também, a gente tem que pensar na nossa segurança, isso é primordial. Bom, o que a gente tem que observar quando a gente vai fazer algum procedimento radiotelefônico? Várias coisas. Aqui em São Paulo, eu passo por isso todos os dias, eu acho que vocês também. Quantas vezes você está falando com o controle, você está falando na torre, você está falando no solo, você vai apertar o PTT, você vai falar com a torre está cotejando para você. Na hora que você vai responder, o que acontece? Entra um cara e corta. Dá vontade de dar um peteleco no cara. Fala, meu filho, custa setar a frequência, esperar 2 segundos para ver se tem alguém falando, né? E às vezes o cara sabe que tem alguém falando, isso que é pior ainda. Mas ele quer colocar o banquinho dele na fila. Depois você me atende, mas meu banquinho está na fila. Na minha opinião, isso é falta de educação. Cada um fala uma vez. Tudo bem, estava em Marte, no circuito, era o 10º para pousar, seja o 10º, mas espera um pouquinho, deixa a coisa organizada. Como controlador, eu sofria demais isso. Né? Era só o não coteje, aguarde, não coteje, aguarde, o break, já ouviram essa expressão? Break é quando a coisa está tão tumultuada que o controlador dá uma ordem em inglês para uma aeronave, não quer que aquele cara coteje, porque aquela ordem ali não necessariamente é um cruzamento de pista, código, transponder, ajuste de altímetro, né, e nenhuma daquelas 5 que são compulsórias do cotejamento. Ele, na sequência, ele, sem soltar o PTT, ele já emenda uma outra instrução para uma outra aeronave. Por quê? Porque a frequência está condicionada. E isso quem faz melhorar ou piorar é a gente. Segundo ponto. Primeiro ponto, na verdade, se a gente, de fato, achou a frequência desejada e colocou aquela frequência. Tem um vídeo bem ilustrativo do Aerocontrol, eu não trouxe, senão vai ficar muito longa a palestra, de uma aeronave que chama de forma errada um outro centro, uma outra área de um centro, não sei se já viram esse vídeo, e o controlador sequer tem aquela aeronave na tela, ele não tem aquela aeronave na tela, olha o tamanho do absurdo. O piloto pede uma autorização para mudar de nível e o controlador autoriza. O que vocês acham que aconteceu? RA. Por acaso foi RA. Foi só um resolution. Ninguém bateu, mas poderia ter batido. Como é que eu, controladora, não consigo frear aquelas sequências do dominó, o queijo suíço, a cadeia de acidentes ou incidentes que a gente sabe que acontecem, por uma sequência de erros, dando autorização para uma aeronave que nem está sob o meu poder, sob o meu controle? Então, para a gente frear isso tudo, tirar a primeira pecinha lá na frente, é a gente, piloto, setar realmente a frequência correta, tá? Terceira coisa, aquilo que eu vou falar, está preparado? No interior é extremamente normal, principalmente em rés, né? Aqui é o papatango... Aí o cara solta. Aí ele volta. Indo da posição Rondon para... Aí ele solta. Dá a impressão que tem alguém do lado dele falando pedacinho por pedacinho. Então, quem é instrutor também tem a obrigação de instruir o aluno. Você não vai fazer isso, você não vai falar parte a parte. Na hora que você apertar o PTT, você tem que estar lá na frente, entendendo o que está acontecendo, quem você é, para onde você vai, em que rota que você está, qual a sua necessidade naquele momento, qual a sua intenção. Tá? Por último, posso escrever a mensagem? Ela é uma mensagem muito longa. Mensagem muito longa é algo ideal na fonia? O que vocês acham? Não, né? O ideal é a gente passar ela em partes. Rádio Santos.
Rádio Santos pergunta até o nome da sua mãe, se ela está bem, não é verdade? Por quê? Porque eles têm que seguir esse protocolo. Uma FIS, uma ATZ, uma CTR, qualquer uma dessas áreas, se tiver um operador rádio ou um controlador de voo, é compulsório que na chamada inicial ele pegue todos os dados da aeronave. E por quê? Se você se acidentar, Aline, mas a chance é 1 em 1 milhão. Tudo bem, mas a chance 1 em 1 milhão pode acontecer. Então, eu preciso saber realmente quem que era a aeronave, qual que era a autonomia, para onde ela estava indo, com quem que ela estava a bordo. Tá? Tem que falar. Nesse caso da Rádio Santos, a minha sugestão é que você já façam tudo. Rádio Santos, Papatango, Alfa Bravo Charlie. Alfa Bravo Charlie, prossiga. Alfa Bravo Charlie, prossegue do Serra Índia, Kilo Fox. Pouso Poranga, Serra Juliette, Novembro, cruza para o Cubatão, 4.500 pés, é um Alfa no 09, 06 de POB, 1h30 de autonomia. Acabou. Ele já anotou tudo na fichinha dele, ele só vai te falar o quê? Condições meteorológicas, o que mais? Se tiver alguém essencial na região. Legal. A gente vai falar depois rapidinho de espaços aéreos, tá? A classificação deles, qual que é a diferença de um serviço prestado por uma torre, o espaço aéreo classe Charlie, para o espaço aéreo classe Delta e para o espaço aéreo classe Golf, que é onde a gente geralmente voa. Bom, aí eu coloquei uma foto da área controlada. Quando eu vim para São Paulo, em 2003, e eu fui uma das pessoas, né, que fizeram parte do conselho, que a gente criou realmente o controle de helicóptero, em 2004 para 2005, na verdade, a gente achou um desafio muito grande. Como é que você pega uma área de 6,4 milhas e de 2,5 milhas de extensão para cada lado, a partir da cabeceira 17, com 200 e tantos... 200 e... Você lembra, Arthur, de cabeça? Não, né? É, na área controlada. Algum perderam a homologação, né? Mas em volta de 200 helipontos, e em cima passa um tráfego pousando um ILS sem ver nada. A gente contava isso para as pessoas que vinham visitar a Torre Congonhas, os caras falavam, é mentira. Mas quando vocês fizeram o heliponto, então, o aeroporto está fechado. Não dá para operar os dois ao mesmo tempo. E dá. A gente sabe que dá, né? Mas com muita cautela e com muita prevenção. Essa é a palavra. Pessoal, 70% dos erros operacionais é muita coisa, né? E 70% deles é justamente causado por falha de comunicação. E a gente setorizou aí, na verdade eu coloquei 4, mas são 5 setores. Primeiro, ansiedade. O piloto ele sempre quer ouvir alguma coisa positiva. E se você só fala aquele tivo no final, é óbvio que ele vai entender que sim. Go ahead, por exemplo, para você significa o quê? Prossiga? Prossiga com o quê? Quem que acha que é fraseologia? Go ahead. Quem acha que é prossiga com a sua solicitação? Por exemplo, pedir para descer, o cara fala go ahead. Quem acha que é isso? Ninguém acha que é isso? Se estivessem voando, vocês iam achar. Tenho certeza. Confunde, né? Segundo, os readbacks, que são os cotejamentos incorretos. E se você não coteja e só responde ciente, está ciente de quê? Ciente que o controle te respondeu, ciente da instrução que o controle te deu, então tem que cotejar mesmo. A falha do ATCO, ou seja, o readback, ou hearback incorreto. A confusão com relação ao call sign. Para gente que voa helicóptero, então, a maioria tem Yankee, a maioria tem Hotel, a maioria tem Romeo. E, por último, um ruído na cabine ou headset, sem ser o famoso Bose ou Lightspeed Zulu, que não tem redutor de ruído. 22 sem porta, por exemplo, né? Legal. Outro ponto. Acidentes, eu estou colocando aqui acidentes de avião porque são os mais famosos. Mas tem relato de helicóptero também. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, acho que foi em 2008 ou 2009, não me recordo agora. Eu estava na Torre Congonhas, estava trabalhando, estava de supervisora no dia, e me liga um operador da Torre Marte desesperado, falando, Aline, tem um piloto de um Robson 44 perdido na Anhanguera, o cara é gringo, está com pouco combustível e está aguardando. E o cara está falando inglês na frequência de coordenação. Olha o tamanho do negócio. Falei, caramba. O cara deu sorte, os astros se alinharam para salvar a vida dele. Por quê? Porque eu já voava na época, falava inglês, o Ptolomei estava decolando da Helicidade na hora, indo justamente para o Pico do Jaraguá, então ele conseguiu me triangular nas informações que eu fui pedindo para ele. E o supervisor da Torre Marte no dia, que era o Alvadia, também é fluente em inglês.
Então ficamos eu, o Alvadia e o Ptolomeu para tentar salvar esse cara. A gente conseguiu levar ele para Marte, ele pousou. Acho que chegou na garfa direto no banheiro, porque ou rezar uma missa inteira depois para ele. Mas esse cara sobreviveu. Mas você vê o tamanho do absurdo, né? O cara numa área de coordenação no Brasil, voando uma aeronave com baixa autonomia, enfim. O que motivou ele a estar ali, eu não sei. Mas é por causa disso que os acidentes acontecem. Acidentes bem famosos de avião. Primeiro caso é do Avianca 52. Vocês conhecem esse caso, não? Foi. Ele decolou de Bogotá, ia pousar no JFK, caiu a 30 metros da cabeceira, sem combustível. Como é que eu falo para um controlador que eu estou com pouco combustível? Low fuel. Vou dar uma dica para vocês. Na hora de pronunciar combustível em inglês, combustível se pronuncia como se vocês fossem falar o F, o A, E, I, O, U, só que tira o A e o E. Então fica fuel. Fuel. Então, low fuel. Low fuel é baixo combustível. Só que se eu tiver com nada. Starvation é uma opção. O que mais? Mayday primeiro, né? Já começa pedindo total prioridade para pouso. Empty, good. What else? No, no fuel, zero fuel, qualquer coisa. I have no fuel. E o cara não falava isso. E caiu. Ele não soube pedir prioridade. Só isso. Salvaria a vida dele. Aí a ICAO determina, né? Tem a situação do minimum fuel, tem a situação do low fuel e tem a situação do no fuel. Só que ele não conseguia expressar para o controlador que ele realmente estava numa situação totalmente trágica. Ele precisava aprovar a pista e pousar. E o controlador fez ele fazer um circuito. No Mayday, lá nos astros aéreos. Triste, demais. Mandou. E ele não conseguia falar. Se ele soubesse falar, tinha falado, tinha pousado, né? Tinha sido prioridade para pouso. Segundo é o clássico. Hoje, infelizmente, ainda é o número recorde. 583 pessoas mortas em um único acidente. E pior, as aeronaves no solo. Esse é mais triste ainda, né? Caso do Pan Am com KLM. Pan Am, tripulação americana. KLM, tripulação holandesa. Tenerife, uma ilha que pertence à Espanha. Ou seja, eu tenho 3 nacionalidades falando uma única língua, o inglês. E nem o holandês e nem o espanhol eram tão fluentes assim. Claro que eu estou falando de 1977, a gente não tinha radar de solo, não tinha radar meteorológico, as condições degradaram de forma muito rápida. Isso tudo realmente ajudou a que o acidente tivesse de fato acontecido. Exato. Né? Eles usavam a pista, né, como uma taxiway. Mas tem muito da ansiedade do piloto aí também. E por último, o Tiger 66, também bizarra essa história. Vocês conhecem essa história? A aeronave autorizada a descer no início de procedimento. E a mensagem do controlador foi a seguinte: Tiger 66, descend to 2240. De novo, Tiger 66, descend to 2240. E aí? Vocês entenderam o quê? 2.240? Só que não era isso. O cara achou que esse primeiro 2 era para. Então, em vez de descer para 2240, ele desceu para 240 pés. A 400 pés de uma montanha, o cara entrou voando, Cefit. Na verdade, nem é Cefit, né? O voo nem controlado estava mais nessa hora. Kuala Lumpur. Próximo. Pessoal, eu coloquei aí 23 frequências que vocês conhecem, só da Terminal São Paulo. 23 frequências. 23. E eu estou só falando de frequência de coordenação de aeródromo, frequência de livre coordenação e frequência litoral. Nem tem solo, nem tem ATIS, nem tem controle, a não ser o controle quando é compulsório, principalmente ali na rota campus. Então a gente a gente voa numa área com 23 frequências. 23. 316 helipontos. Coloquei esse número, deve estar antigo, Arthur, mas era o número que a gente tinha antes da ANAC. Uma média de 100 aeronaves que voam aqui simultaneamente. 3 aeroportos com tráfego internacional, estou considerando Congonhas também, apesar de não ter tráfego direto que vem de fora, mas pode fazer fonia em inglês. 8 aeroportos com uma média diária de 20 a 600 operações e 5 helicentros que comportam hoje a maior frota de helicóptero do mundo.
E tem gente que acha que está voando sozinho. Tem piloto que não fala na fonia. Pode falar, né? Pessoal, via Abra, o último safety notice a respeito do pessoal ingressando na área de controle sem transponder e sem comunicação. Parece palhaçada o que a Aline está falando. Só que, aproveitando o gancho, desculpa, Aline, cortando, só que é um negócio importante, aproveitando que tem um monte de piloto de helicóptero aqui, só para avisar para vocês que, muito provavelmente, nós vamos perder o benefício do plano de voo, a não apresentação de plano de voo, devido aos nossos companheiros que estão entrando e saindo da área controlada sem falar com ninguém. E a gente tem vários relatos do órgão de controle dizendo que o pessoal entra na área de controle, pousa no heliponto, sai e vai embora sem falar com ninguém. Sem contar o pessoal que está desligando o transponder. Quando você fala aquela controlada, é aquela área de controle? A área de controle, isso. Parece um absurdo, só que hoje, em 2017, tem nego que entra sem falar com ninguém, pousa no heliponto na área de controle e sai. Mas isso é fácil de descobrir, né? Porque como pousa no heliponto, tem que comunicar prefixo... Não, se o cara não falar... Não, mas só você pegar o horário do ponto... Mas você não tem como saber aquele ponto que o cara pousou, a menos que você esteja voando lá dele. A questão é o órgão de controle acaba sabendo quem está fazendo isso. É sabido. Só que eles ainda não têm como pegar esse cara, por quê? Sem o plano de voo, você não tem a origem e o destino do cara. Como a gente está isento de apresentação de plano de voo na Terminal São Paulo e Rio, se você não apresentar plano nenhum, entrar e sair da área de controle, o controle pode até saber. Mas é uma questão de documentação. Mas talvez enfim, esse cara aí também não vai fazer o plano de voo também. Dependendo de onde ele sair, ele vai ter que fazer o plano. Só para não alongar o assunto, mas é só para explicar para vocês que isso está acontecendo. O órgão de controle de São Paulo sabe do que está acontecendo, veio procurar a ABRAC para que a gente tome alguma providência, com a penalidade de que se isso continuar acontecendo, muito provavelmente a gente vai perder o benefício. Então, aqueles safety notes que a gente mandou e que a Aline, eu nem sabia, mas ela acabou colocando aqui, parece que não, mas existem pilotos que voam quietos, sem falar de onde está indo, de onde estão vindo, para onde está indo. Parece um absurdo, pessoal, mas tem muita gente fazendo isso. Então, fiquem atentos, que nem a gente falou, continuem, voem sempre com o transponder ligado, informem a posição, não voem às cegas, reportem a posição, porque o controle está olhando tudo isso. E uma sucessão de ocorrências repetidas vai acontecer penalidade para a gente. Legal, Dan, obrigada pela observação. E, gente, mais uma coisa, como controladora mesmo, às vezes acontecia de um tráfego estar na Rota Pinheiros, chamar a gente, e aí ele fazer uma manobra evasiva e falar: ô controle, você não me informou que tinha um cara liberando aqui, rasgando o Morumbi? Não estou ciente desse tráfego. Ah, é uns quilo azul. Obrigada pelo reporte, infelizmente, continua e tal, não sei o quê. Dali a 2 dias, o cara falou: vou pousar aqui no lugar tal, mas ô torre, tem um esquilo azul aqui pousado. Desculpa que vou esquilo azul, tá? Foi aleatório, esquilo laranja, pronto, do exemplo. Eu mesmo, cara. Então, o que eu particularmente sugiro para vocês? Pode ser amigo, pode ser colega, pode ser o seu irmão. Mas se vocês souberem, conversa com esse cara. Porque por causa de 1 ou de 2, a gente vai perder, por exemplo, um benefício. E isso, para mim, é o de menos. A gente pode perder a vida. Eu já cruzei com a aeronave guardada, eu estava certa? Não interessa que eu de bimotor, estou errada também. Guardado no litoral, porque foi justamente ali na Mogi Bertioga, estava setando a frequência no 2665, pulando para um 2292, isso porque a gente tem 2 rádios, mas um estava com a tática da Vanto. Na hora que eu cliquei, o cara passou lambendo a gente. Ele não tinha falado, pelo menos não 2665, talvez ele tivesse falado no 2292. Eu voltei para 2665, reportei minha posição, tentei achar o cara e o cara não respondeu. E às vezes esse mudinho que está voando ali pode ser um cara que vai bater com você. Abalroamento de 2 helicópteros porque um deles resolveu não falar, aí já acho que já é o cúmulo do absurdo. Então, a gente faz parte disso, né? Claro que a gente não deseja isso nem para ninguém, nem para a gente, nem para o pior inimigo. Mas faz parte da gente, nosso trabalho também, conscientizar quem voa junto, para evitar ao máximo esse tipo de coisa. Bom, então voltando aqui. Pessoal, são 23 frequências. É trabalhoso ficar mudando de frequência o tempo todo, mas tem que reportar. Tem que reportar. Planeja o voo antes, né? Eu vou decolar, por exemplo, da HBR.
Vou entrar na área controlada, vou pegar meu patrão. Pegando meu patrão, eu vou lá para a Americana. Então tá bom. Então eu vou precisar decolar da HBR, eu vou chamar 12735. Vou na área controlada, 12835. Eu vou para o interior, eu vou ter que chamar a Livre Norte, se for o caso. Eu deixo em stand-by. Por quê? Abaixo de 3600 tem que colocar? 13567, o que vocês acham? Pela regra? Não, pela regra não. Dentro da terminal... Oi? Exatamente, essa é a palavra. Pelo bom senso, eu vou com as duas. E se eu tiver na área 13567, pelo bom senso também, eu coloco até 1295, se for o caso. Ou voltando de Santos. Quer ver uma parte conflitante? Está decolando de Santos, cruzou ali Cubatão. É um pedacinho ridículo, mas até chegar a Mauá, o que você teria que colocar? Qual a frequência ali? Ou 12665, sei lá, escolhe uma. Alguém coloca? Eu não coloco, sendo bem sincera. Por quê? Porque é rápido, são 30 segundos, às vezes 1 minuto, mas tem que colocar, tá? Estou falando aqui para uma autoconscientização também. Então, não dá, tá? A gente nunca está voando sozinho, nunca, 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 nunca. Seria muita pretensão nossa. Nesse espaço Golf, também tem um aspecto, até desculpa, né? Eu sei que isso é o mais correto, acrescento uma segurança a mais. Mas subentende-se que a gente vai estar, nesse momento, numa condição visual. Subentende-se, isso é bom. Exatamente, subentende-se e a sua separação é visual. Você tem que estar observando tudo, né? Eu não estou dizendo que... Estou dizendo que acrescenta uma segurança, não é que esses 30 segundos desse ponto talvez seja uma coisa fatídica. Sim. Mas além de tudo, você está... supostamente visual. Supostamente visual, e a regra, o regulamento diz que as responsabilidades que a separação visual é sua. Mas uma coisa que eu acho errada é a pessoa hoje querer se basear em tickets voando helicóptero visual. Não, você gente, quem voa com tickets aqui? Levanta a mão, por favor. Algum de vocês confia 100% naquele negócio? Não, né? Tá bom, pode continuar. Mas tudo bem, ela auxilia, vai dizer que tem alguém perto. Auxilia, é mais um recurso. Mas a obrigação sua é estar atento no seu raio de visão o tempo todo. Mas mesmo agora, você entrar numa área controlada, uma área que está interferindo principalmente que a gente fala, o maior problema que eu acho é a separação do helicóptero com o avião, principalmente, né? Principalmente. E eu coloco outros fatores. Às vezes a gente está voando ali Iroí, tem paraglider, tem balão, tem urubu. Se você está voltando do litoral, né, litoral norte para São Paulo, por exemplo, o sol está bem na sua vista, 4 ou 5 horas da tarde, você não enxerga nada. Se eu estou voando a 150 milhas, está voando uma outra aeronave 150 milhas no rumo oposto, são 300 milhas. Qual é a chance de eu rapidinho conseguir olhar o cara e separar? E até nessas horas os tickets não vai funcionar. Você está sozinho, olhando para o rádio, você está na frequência, está acontecendo coisa. Isso aí já acontece, né? Legal. Pessoal, eu coloquei aqui a projeção da nossa terminal, só para vocês terem o tamanho da coisa que acontece aqui em cima. Raro a gente voar aqui em cima, né? Só quem mais vai para a praia ou vai para o interior chama o controle. Geralmente a gente fica aqui embaixo, ó, nessa parte aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Para vocês entenderem que a nossa terminal ela é basicamente espaço aéreo Golf para a gente, quase tudo é Golf, com exceção de alguns pontinhos que são Charlie, que eu tenho procedimento instrumento, e espaço aéreo classe Delta, que é o caso de Taubaté e Guará. A maioria, então, é Golf. Se a maioria é Golf, a gente acaba ficando mal acostumado. Quando a gente fica mal acostumado, a gente relaxa um pouco com a disciplina, e não pode. Imagina que o tempo todo você está voando no Charlie. Se por acaso não tiver, maravilha, não preciso pedir autorização, mas eu preciso continuar me comunicando, tá? Olha o tamanho da confusão. É muita rota, é muita área para a gente achar que a gente está voando sozinho, não tem como. Eu estava falando lá de Santos, ó, é esse pedacinho aqui. Você cruzou, saiu da FIS, antes de pular aqui para a terminal e coordenar 12735, isso porque tem um corredor aqui em cima, o Serra, ó, de avião passando. Você sobe mais um pouquinho para pular a camada, ainda tem um avião passando ali em cima. Eu já tomei susto, acho que a maioria aqui também. Rapidinho para revisar os espaços aéreos, eu grifei aqui o Charlie, o Delta e o Golf. O Charlie é área controlada, por exemplo, vocês sabem disso, né? O L-Control fica dentro da CTR-SP01. Essa CTR-SP01 se estende lá do marcador externo da 17, perdão, da 35, nos dois no caso, mas eu vou falar da 17, 6,4 milhas da cabeceira, até lá depois de Diadema. Então tudo isso é CTR-SP01. Aline, eu vou passar na posição quentinha. Que espaço aéreo que é ali? Charlie. Está dentro da CTR. Preciso ter rádio? Tem, o tempo todo. E na Golf? Também.
Ah, mas eu tenho que ter uma radiocomunicação bilateral contínua. O que é diferente disso aqui? O que vocês estão achando? Hã? Exato. Preciso falar com o controle aqui? Não, mas eu tenho que falar o tempo todo. Serviço de informação de voo, tá? Então é a gente que se controla, é a gente que se coordena. Vamos observar algumas rotas aqui que eu separei também? Esse pedacinho dessa rota, entre aspas, nova aqui, a rota Fernão. Vocês voam muito por aqui, não? Mais ou menos? Mais para quem vai para Atibaia, Mariporã, né? Essa rota Fernão aqui, eu sinceramente acho que o DCE fez assim. Criança, não sobe na parede e não descasca a minha pintura. Tudo bem? Tudo bem. E aí tem um monte de criança olhando para o tamanho da pintura, ver o tamanho da parede, medindo se dá ou se não dá. Eu acho que é questão de dias isso aqui voltar ao que era. Porque você imaginar que a gente, nos passarinhos classe Golf, tem reporte de quase acidente, de near miss, porque tem gente voando muda, imagina se o cara vai se preocupar. O que ele tem que fazer mesmo aqui? Além de ficar na escuta. Vamos ver? Então vamos lá. Espaço aeroclasse Charlie, é do cemitério da Dutra, na verdade, posição Dutra para frente, até lá em cima na rodoviária. O cara tem que manter a escuta da torre. O transponder tem que estar em 0,100. O transponder tem que estar em 0,100, senão não adianta nada você estar ali na escuta se a torre não está te vendo. E aí é pior ainda, porque se a torre não tem conhecimento que aquele tráfego que o 1787 reportou, que apareceu no ticket dele, ou ele viu ali, se de repente você acabou de gerar para o off ou para o standby e não está em on, não está em out, né, o seu transponder, a torre não tem que ter conhecimento, pior ainda. Então, sempre deixa em 0,100, tá? E monitora lá a frequência que tiver no dia. A próxima, rota fábrica. Esse aí, pode falar. Eu já até operei bastante esse corredor, mas nem quando não existia, tinha um lugar que a gente cruzava ali. Ali a gente assusta um pouco você ligar o transponder ali, mesmo estando bilateral, porque, por incrível que pareça, ali vai pegar o ticket do cara, do avião chegando. Então, mas aí que tá. Se você coloca o transponder em 0,100, se por um acaso a torre perceber que você está para fazer esse cruzamento, eu não me recordo agora, Congonhas eu lembro, Guarulhos eu não sei. Mas se eu estou passando, se não me engano, aqui é 3,100, né? Não dá para ver. 3,2? Provavelmente não. Esse cara com certeza está no mínimo 500 pés acima. Se não tiver, a torre vai te tirar dali. Na verdade, para confeccionar esse corredor, o Brogin, ele calculou o seguinte: ali coincide justamente com o marcador externo. E a 3.200 você está a 1.000 pés de separação de qualquer aeronave de aproximação para Guarulhos. Então é por isso que eles deixaram... Legal, então não vai conflitar, né? Maravilha. Esses 500 pés é o mínimo pela regulamentação. Antes era 2 milhas lateral e 500 vertical, agora mudou. Desde a 17,16? Não, 17,16? Oi? Ainda tem um horário do 380. Mudou para 1 milha de separação lateral e 500 pés para vertical. Mas é claro que eu posso imaginar que o cara está desestabilizado nessa aproximação aqui, está mais baixo. Perdeu a rampa, mergulhou, passou uma viatura em frente à antena do glide. Acontece. Pior ainda. Isso a gente está falando se a gente estiver operando a 0,9. E se o cara estiver operando a 2,7, ele é remeter porque ele deu... Porque um motor embandeirou, sei lá. E esse cara não conseguia aplicar a razão de subida que ele tem que colocar e o gradiente para cumprir o procedimento de arremetida da carta. Ele vai te pegar aqui. Então, se você passa mudinho você pode passar, né? Mas se você não monitora a torre e não coloca 0,100, a torre não vai te avisar. Sai daí que o cara vai te engolir. Então, tem que ficar também. Próximo, rota fábrica. Pessoal, essa rota fábrica, eu acho que é 90% das dores de cabeça de Congonhas é esse cara aqui. Mesma coisa. O cara pode voar aqui? Pode. O que ele tem que fazer? Aqui já é diferente, né? Então, aqui, para ingressar, ele tem que chamar a torre. Ah, mas a torre não vai deixar. A torre vai deixar. Você não atrapalha a torre se você avisar. Só que se você não avisar, aí atrapalha. A gente já parou a operação em Congonhas porque tinha um cara sobrevoando ali. Até que a gente mandou um águia e resolveu. Achou rapidinho. Bom, último ponto, para a gente terminar. Vou falar rapidinho do Santos Dumont English Assessment. A maioria aqui já ouviu falar, muitos já fizeram, alguns aqui são até meus alunos. Pessoal, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma coisa muito séria, é segurança de voo também.
O que a gente tem de relato de piloto que está saindo do Brasil, eu fiz um 4, mas eu comprei resultado. Ou, eu tirei um 4 mais ou menos e fui lá para fora e parei de estudar. Não, pelo amor de Deus. A Emirates tem uma das provas mais duras para piloto que eu já vi até hoje. O cara não interessa se ele tem ICAO. Se ele tiver o ICAO, é compulsório para ele começar o processo seletivo. Porque a Emirates é uma empresa muito consciente hoje com a importância da fraseologia correta. Não só do inglês, da fraseologia também. A ICAO, então, criou esse DOC 9835, foi implementado aqui no Brasil pela ANAC em 2009. A razão, obviamente, é a comunicação deficiente. E, em 2013, mudou um pouquinho a prova. A Ângela, da GEPEL, publicou um e-mail no final do ano passado. A prova está mudando de novo. Tá? Deve mudar agora, sim, espera agora julho ou agosto, que é o mês que ele geralmente gosta. Para fechar nosso bate-papo, vou colocar um vídeo para vocês de um relato. Foi feito um vídeo em cima disso, de um Air France tentando pousar no aeroporto de Ezeiza. Observem o grau de inglês do controlador de voo. Lo quiso meter 3 veces y no sé por qué puta no le entró. Ah, lo de Air France, sí, lo de Air France fue gravísimo. Bueno, ¿viste? Este fue un grave incidente que pasó con un vuelo de Air France a mediados del 2005, el Air France 417. El sistema de aproximación por instrumentos, es decir, cuando las nubes están bajas y no podemos ver el piso, hay un aparato que nos guía, nos da el eje de pista y el haz de planeo. Entonces el avión baja y aterriza. El ILS, así se llama, de la pista 35 hace años que no funciona. Entonces por viento tenía que usar la pista 35. Lo que hicieron fue una aproximación a la pista 11 y después tenían que circular visualmente para entrar en la pista 35. El piloto de Air France le preguntó varias veces por el ILS de la pista 35. El controlador, que no entendía inglés, le dijo que sí, que estaba operativo. Cuando se ponen en final para aproximar a la pista 35, por supuesto no estaba operativo porque hacía años que no funcionaba. Y entonces le dicen que ascienda a 3.000 pies, que vuelva a hacer el circuito, que haga espera, le vuelven a hacer otra aproximación. Lo tienen dando vueltas de nuevo para la 35 durante 22 minutos. A 600 metros de altura, estos aviones tragan una cantidad de combustible infernal. Fíjense qué grave que fue. Escuchen lo que dice el piloto de Air France.
¿Ustedes se creen que pasó algo? Absolutamente nada. Y este estuvo a punto de quedarse sin combustible porque había un ILS que no funciona hace años y un controlador que no entendía inglés. 2005, no estoy hablando del 97 o del 99. Triste, né? Tudo bem que foi 2005, espero eu que às vezes seja um pouquinho melhor hoje em dia, mas imagina se fosse esse controlador com aquele Avianca lá em Bogotá. Quer dizer, o cara já morreu porque não conseguia falar do combustível, esse não ia deixar o outro morrer porque não entendeu o combustível, então... Oi? Ou com o chinês. Pessoal, recomendações então, isso aqui eu tirei lá da MCA 116, depois que a ICA 112 foi dividida, né, entre a 137 e a MCA. Mantenha as mensagens sempre curtas e claras, fiscalize a sua linguagem, ou seja, aquele bom dia, boa tarde, boa noite que todo mundo dá, eu também dou, não tem problema, é curtinho, mas não deveria ser colocado. E pior, tem gente que bate papo na fonia, quer bater papo, vai lá para o 2 a 5. Chama no WhatsApp quando pousar, enfim. Aí pergunta do churrasco, pergunta do Corinthians, pergunta de um monte de coisa, tá? Então deixa a frequência sempre livre para esse tipo de coisa. Vai falar com o controle, faz uma pequena pausa. Peça a repetição, óbvio, confessa a sua ignorância. O que é isso? O controlador falou assim para mim. Papatango Alfa Bravo Charlie, na escuta? Afirmativo. Alfa Bravo Charlie, após o pouso do Bonanza, após o pouso do RV10, após o pouso Lear 41. Eu sei que é um Bonanza? Sei. Sei que é um RV10? Não sei se eu sei. Então fala. Torre, confirme por gentileza. Essa aeronave que acabou de passar na minha frente é o tráfego essencial? Porque às vezes a torre ou o controle não está ciente daquele tráfego que você achou que era o seu essencial e por você não reconhecer o tipo de aeronave, acaba gerando conflito. Coloca sempre o call sign completo. O call sign tem sempre a ser completo? O que vocês acham? Quem que acha que tem que ser completo o tempo todo? Isso aí, vamos ver por quê. Quais são os idiomas permitidos aqui no Brasil? Aqui em São Paulo, por exemplo, posso falar o quê? Português e inglês. Sendo que português eu tenho que estar em contato com o órgão de controle, não é isso? Rádio não é órgão de controle. Rádio é rádio. Então, Rádio Santos, posso chamar em inglês? Não. Torre Guarulhos, posso chamar em inglês? Deve. Controle de helicóptero, posso chamar em inglês? Pode também. Ninguém chama, mas pode. Tá? Semolão vai virar Big Onion, mas pode chamar. Não tem problema não. Embaixo, coteja sempre as autorizações. Aline, mas pela regulamentação eu só preciso cotejar. Pode também. Isso aí. Pela regulamentação. Oi? Isso aí. Rota, ingresso, decolagem, cruzamento, ajuste de altímetro, código transponder, nível proa, velocidade, nível de transição. O que é isso tudo que eu tenho que cotejar? Ciente não quer dizer muita coisa. Então a torre falou para mim, a minha rota, que eu podia ingressar na pista, podia decolar, cruzar, ajustar meu altímetro, qual é o código, o nível, a proa. Repare que eu não coloquei vento aqui. O vento tudo bem, eu posso colocar ciente. Ciente do vento, ciente das condições, mas ciente de quê? Quando eu for falar ciente, eu falo do que você está ciente, tá? Do lado, só para explicar os dois asteriscos que eu pus ali. Isso aqui eu extraí da MCA mesmo. Então vamos lá. Após estabelecer a comunicação e sempre que não houver possibilidade de confusão entre indicativos da chamada de aeronaves, tais indicativos poderão ser abreviados da seguinte maneira, utilizando-se pelo menos os 3 últimos caracteres do indicativo de chamada. Então chamei o controle. Controle, Papatango Alfa Bravo Charlie. Papatango Alfa Bravo Charlie, prossiga. O Alfa Bravo Charlie prossegue e D. Aí eu posso falar, tá? Não precisa ser completinho o tempo todo, a própria MCA permite. Embaixo, o português é o idioma que normalmente é utilizado. O inglês como idioma internacional. E o espanhol também. O aeroporto de Corumbá está previsto que se chame em espanhol. Foz do Iguaçu também. Nas terras argentinas já, a gente teve a oportunidade de ir para lá, né, Arthur? A Torre Iguaçu fala espanhol. E se chamar em inglês, eles vão responder em espanhol. É mais fácil que o cara fala português, mas em inglês ele não fala de jeito nenhum. Né? Então, essa parte nossa da América Latina, tenham sempre na carta na manga aí um espanhol, mesmo que meia boca, porque vocês vão precisar, mesmo com ICAO na carteira. E é óbvio, né? A fraseologia não deve ser utilizada com uma mistura de idiomas. Pode acontecer, não tem problema nenhum. Eu sempre fui uma que sempre incentivei, incentivo até hoje. Todo mundo tem que treinar. Aproveita um dia tranquilo, visual, cavoque.
vocês estão sem tanta pressa assim, para chamar o controle, para chamar a torre, para chamar o solo, para chamar o tráfego em inglês, vocês treinam. Não tem problema nenhum se não lembrar de um tema e voltar para o português. O que não dá para fazer na mesma frase ficar misturando, né? Aí fica feio também. Torre, I would like to acionar. Can I manter a posição? Então não dá. Então um ou outro. Ciente da information, kilo. Desculpa só uma coisa, desculpa até interromper muito, mas é que a gente já teve algumas vezes até em linha aérea, a gente percebeu algumas coisas. Muitas vezes a gente procurava, até quando voava, eu voei na Rio Sul, a gente na linha chamava em inglês, o controlador te respondia em português. Ou seja, ó, não estou com saco de falar inglês. Não, ele não sabe mesmo. Aí o que acontece? A gente pegava e dava uma desanimada, né? Desanima. Aí tinha comandante fazendo a fonia, ficava pé da vida, e o cara respondia em português e ele não respondia para o controlador. Aí eu ficava chateado, eu falei, pô, isso compromete a segurança de voo, né? Totalmente, né? Eu não, se eu começar a falar inglês, o cara me respondia em português, eu mandava e continuava em português. E o lado frágil dessa história é de quem está voando, né? Você está voando, você quer pousar, tem que falar, não tem jeito não, mas está errado. Mas acontecia muito isso, não sei agora, isso foi até 2006. Aconteceu comigo 2 meses atrás. Mas o cara eu chamei o controlador em inglês, ele respondeu o que ele sabe. Depois eu ainda dei uma insistida, porque eu sabia que tinha alguém na torre que tinha inglês, que ela foi chamar, mas ele acabou. E isso daí desestimula muito a gente. Com certeza. Eu tive dos dois lados, né, da história aí. Tive no rádio, e na operação, e tive no voo. E hoje eu só no voo, mas assim, eu tenho menos contato com isso. Mas eu era uma que enchia o saco do DCEA, para conscientizar realmente os controladores que eles precisam treinar também. Então é melhor a gente treinar sem uma situação crítica, e no dia que uma aeronave estrangeira precisar do teu inglês, você está disposto e está apto a fazer aquilo ali, do que fazer corpo mole, empurrando com a barriga e ficar com aquela sensação de piloto chato falando inglês comigo, para quê, né? Porque ele tem direito. E o cara ter o bom senso, já que é para ajudar uma colaboração, às vezes está falando inglês. Vamos supor que eu me enrole. O inglês não é muito bom, treinando. Aí outra pessoa fica com vergonha, sabe? De voltar para o português. Mas numa situação crítica, pô, volta para o português, está treinando. Aí o cara fica com vergonha porque o controlador pode te tripudiar. Pessoal, tudo que eu falei eu tirei daí, tá? Tanto da NSCA quanto da MSA, anexo 10, DOC 444 da ICAO, e um pouquinho da IATA também. Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para mim, se eu não souber, eu pesquiso junto, tá aí meu contato. Agradeço ao Arthur, ao Daniel, o convite da ABRAP para a gente fazer isso e disseminar um pouquinho do nosso conhecimento e trocar, né? A gente sempre ganha muito mais do que a gente passa, até porque toda vez que alguém vem aqui na frente da palestra, né, Newton, a gente tem que sentar lá e estudar muito, para não falar tanta besteira, né? Então a gente acaba aprendendo muito também. Obrigada pela oportunidade, uma boa noite a todos. Interessante dessa palestra da Aline que ela preparou, que quando a gente idealizou os temas, a gente ainda não tinha recebido essa demanda com relação ao pessoal voando mudo em São Paulo. A gente já sabia que existia, mas o DCEA ainda não tinha chamado a nossa atenção para isso. Então, coube ainda mais essa palestra, isso. E a gente queria agradecer, Aline, mais uma vez, tanto a sua disponibilidade para me ajudar na idealização da jornada, de conseguir fazer isso tudo acontecer, e também por você disponibilizar esse tempo. A gente sabe que você tem a escola, voa lá na Vanto, voa bastante, e a gente queria da ABRAP deixar essa lembrança para você, uma plaquinha em homenagem ao teu esforço, ao teu tempo que você dedicou para a gente e para todos os presentes aí. Muito obrigado, viu? Claro.